Senhoras e senhores, está no ar mais um Ronald Rios Talk Show. Meu nome é esse do nome. Hoje temos um convidado muito especial, o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Sabe tudo que você ouve sobre Gaza, Israel, Palestina, Jerusalém, mas não entende nada? Esse é o cara que vai poder mandar o papo para você estar informado aí em casa, demorou? Depois de hoje não tem motivo para repetir propaganda norte-americana malucona. Mudando de assunto agora, gente. Eu normalmente sou um cara mal educado. Eu falo de boca cheia, eu mexo na caixinha Bluetooth dos meus amigos para botar a música que eu quero na casa deles, porque eu, de forma geral, não respeito o gosto musical alheio. Outro traço da falta de educação que eu tenho. Mas até um cavalo como eu percebe que está na hora de ser adotada uma nova etiqueta sobre os áudios do WhatsApp. O áudio do Zap é uma ferramenta muito útil quando você precisa explicar uma ideia correndo, e isso vai poupar o seu tempo e o tempo do seu destinatário. A propósito, você precisa ter um mínimo de intimidade. Sério, isso é uma outra coisa que me incomoda. Você já recebeu o áudio de alguém antes de ter tempo de adicionar essa pessoa à sua lista de contatos? No reflexo, você às vezes vê lá um monte de número, sei ainda o nome de uma pessoa, e você dá play. Eu faço isso. E aí eu ouço a mensagem. Oi, Ronald, prazer. Aqui quem tá falando é o... Não, sem prazer, cara. É impossível achar sua companhia um prazer depois disso. Eu sei que não vai ser prazeroso o nosso relacionamento. Se você não respeita algo tão básico, quais as chances de termos algo em comum que não seja a sua cara e a minha palma? Amigos antigos não estão isentos da etiqueta. Outro dia uma amiga me mandou 2 mensagens de áudio do WhatsApp de 4 minutos cada, falando casualmente sobre o fim de semana dela. Eu falei, né? Vamos dar play. Eu dei play, ingênuo que sou, esperando uma história que valesse a pena. Ela realmente só estava me contando sobre o fim de semana inteiro dela. E não é como se ela tivesse lutado contra um canguru no sábado e inventado uma cura para o câncer no domingo. Eu ouviria um áudio de 30 minutos sobre isso. Mas o que ela tinha feito? Uma trilha. Uma trilha e assistido Avatar 2. Alguém se machucou na trilha? Não. Ela viu uma cobra na trilha? Não. Avatar era magicamente bom graças às informações do segundo áudio? Não. O uso excessivo do áudio do WhatsApp significa, sim, a decadência moral dessa geração. É desrespeitoso e não considera que os terceiros estão fazendo algo do outro lado. Só a própria preguiça. Um comportamento típico desse mundo egoísta que quer comida na porta e motorista particular sem dar gorjeta por isso. Eu tenho um palpite sobre quando a mensagem de texto perdeu o charme. Antigamente, a gente chamava ela de torpedo. As pessoas amavam falar que elas estavam mandando um torpedo. Parecia que você era o 007. No meu caso, eu me sentia a Chloe do 24 Horas. Eu entendo que a gente vive numa geração que sente um certo pavor por ligações telefônicas. Eu também tenho esse pavor, tá tudo bem? Estamos no mesmo lado. Eu não sou também um humano anti-tecnologia que vai querer combinar um programa com os camaradas usando um telégrafo. Mas é impossível que o que esteja acontecendo agora seja o padrão, seja o certo. A mensagem de texto ela é perfeita, é simples, é eficaz e nunca tem barulho de vento ou de avenida no fundo. E você nem precisa digitar letra por letra hoje em dia, cara. Na maior parte das vezes a sugestão de texto e a autocorreção funcionam muito bem para acelerar a sua digitação. Então você não precisa ser um jornalista dos anos 40, batendo um texto na máquina enfurecidamente enquanto fuma um cigarro, sem tocar nele uma vez só para você atender os prazos do jornal. Digitar é cada vez mais fácil. Há inclusive a possibilidade de você digitar sem digitar. Sabe como? Você dita o texto que você quer falar para o celular. Você dita o que você quer e isso vira um texto. De modo que você pode falar e eu posso ler. Todo mundo ganha. O mundo tecnológico dá muitas chances para você se comunicar antes de interromper a vida do seu amigo com áudio. Lembra da época em que era comum detestar o cara que se comunicava pelo rádio da Nextel? Porque ele estava o tempo todo ouvindo áudios altos e tratando qualquer assunto no máximo volume, como se a pessoa com quem ele estivesse falando estivesse do lado dele? Então, isso foi normalizado. E o imbecil do Nextel de ontem é o imbecil do áudio do WhatsApp de hoje.
A única pessoa que pode me mandar áudio a hora que quiser, sobre o que for, é minha mãe. Mas ela me guardou na barriga por 9 meses e furaram essa mesma barriga dela para eu poder nascer. Ela cuidou das minhas febres até eu virar adulto. Até hoje, às vezes. Você faz isso? Não? Então me escreva. Sempre. E aí, cabeça, como é que vai a vida? Cara, eu mudei de casa agora, né? Mudou de casa? Foi pra onde? Eu tô morando com a minha namorada agora. Ah, mudou. É, mudou. A mudança estrutural, né? Mudança estrutural. Que beleza. Gostei, cara. Como é que tá gostando da vida de... É uma vida de casado, Vida né? de casado, é. É boa? Eu só não pode falar que é de casado, mas na prática é. Na prática é de casado. É. Gostei. Pô, cabeça. Porque não é... É legal. Meu cachorro se adaptou pros gatos. Ela tem 2 gatos, né? Aham. Ó, a Diadorim e o Inácio. Aham. Um abraço pros gatos. E no dia a dia, tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Que legal. Gostei. No geral, bairro tranquilo, dá pra eu passear com o cachorro solto, não é mais aquela coisa de apartamento. O meu cachorro, eu tinha que descer com ele 6 vezes por dia pra fazer xixi, né, na rua. Cabeça maridão. Agora tem Chamam uma pessoa que eu odeio, mas é isso, o namorido. namorado. Não, e é meio constrangedor, porque a gente teve que fazer, no meio da mudança, a gente fez reforma na casa, tá? Aham. E quem tocou mesmo a reforma de pegar, passar massa acrílica, nem sabia como fazer esses bagulho, tá ligado? Foi ela. Foi ela, velho. Ah, mas eu ficava fazendo comida e limpando o chão. Mas não existe mais papel de gênero, tá tudo é de quem for fazer. Lá no fundo, eu me sentia um pouquinho menos homem. Mas aí eu faço análise e eu falava, é verdade. Não, desconstrução total, cara. E teve alguma coisa difícil no namoro? Cara, foi difícil conhecer o pai da minha namorada, meu sogro. Cabeça. Assim que te chama, cabeça? Aham, é a cabeça. Ah, cabeça. É o seguinte. Agora que você tá namorando minha filha, você pode me chamar de tio. Hã? Ah, é? Tio? É assim que me chamam no clube e o pessoal da sauna também me chama assim. É clube de quê? É clube de tiro. Tiro o quê? Tô percebendo algo estranho. Você não é daqueles frutinhos que não gosta de arma não, né? Cabeça. Se você for namorar minha filha, eu preciso de alguém que tenha o ferro na mão pra proteger ela, hein? Tá ok? Você lembra dele? Ah, entendi. Aham. É muito bom. Cara, tudo que eu sei sobre arma, eu aprendi jogando Call of Duty, sabe? Mas acho que é tão realista assim que eu me sinto preparado, sabe? Como especialista, eu digo que você tá certo. Completamente certo. Olha, eu não sei como agradecer por você me aceitar na sua residência, sabe? Seu Romildo, eu amo muito Tio. sua filha. É tio. Hã? Tio. Ah, tá, tio. É tio. Tio, É. tá. Valeu, tiozão. Tiozão. Que porra é essa, Adriano? Que porra é essa de tiozão? Não. Eu disse tio. Que isso? Ah, tá. Adriano. Não, eu só tava querendo te acompanhar na sua brincadeira. Se for querer me acompanhar nessa brincadeira, você não vai durar muito nessa vida não, viu? Ah, não? E olha, passarinho que anda com morcego tem overdose de heroína, hein? Você já viu? Já viu um passarinho ter overdose de heroína? Não. Não olha pra mim, não. Mas de conta, cabeça. Quantos imóveis você tem, seu pé rapado? Bom, eu ainda sou jovem, eu tô juntando dinheiro pra dar entrada numa casa. Olha pra mim quando eu tô falando com você, hein? Hã? Eu comecei a reformar o banheiro lá de casa. Ah. E que foi? Você viu algum fantasma? Suas bolas, o negócio todo. Tá arejando, cabeça. Tá arejando a cabeça, cabeça. Hã? Você já viu? Arejando. Cabeça. Conheço a cabeça. Adriano. Ô, cabeça. Tô brincando com você, cabeça. O que importa é que você ama minha filha. Vem cá dar um abraço aqui no tio. Vamos? Como é? Um abraço. Um abraço? Um abraço apertado. Que isso? Adriano. Cabeça. Hã? É que assim, a sua filha, ela despertou em mim a vontade de constituir uma família, sabe? Que isso, cabeça? Você acha que eu quero ter neto? Que isso? Vem cá, senta no colo do tio, vem. Quer? Senta no colo do tio. Você quer tomar uma ducha?
quente, água forte, bater uma bela de uma punheta? Hã? Tô brincando com você é nos meus. Mas cabeça, vem cá. Minha filha me falou dessa ejaculação precoce, viu? Você sabe que na minha especialidade como tio, eu posso te dizer que banho com ducha fria e punheta são ótimos, tá bom? Eu não sei do que o senhor tá falando não, viu, seu Romildo? Tio! É tio? Tá. Tá certo? Eu já ajudei muita gente na sua idade, viu? Com esses conselhos meus, tá? Obrigado, seu Romildo. Quer dizer, tio. Muito obrigado. Será que sua filha vai descer daqui a pouco? Eu não sei. Mas vai. Eu acho que vai. Eu vou esperar ela fora. Vai, tá bom? Vai lá. Vou. Muito obrigado. Vai sim. Tio. Vai sim, vai sim. Só não vai bater punheta no jardim aí que os meninos vão ver. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Ai, meu Deus do céu. É juventude. Aumentar isso aqui. Olha aí, ó. Essa humanidade, hein? Olha só. No meu tempo, ninguém cuspia na cara dos outros não, hein, pornô? Olha isso. Que isso? Cabeça. Cabeça. Deve estar batendo punheta. Sim, cabeça. De volta aqui no Ronald News Talk Show, hoje recebendo um convidado super especial, o presidente da Federação Palestina Árabe no Brasil. Falei certo? Falei errado? Falei certo. Inverteu. Inverti. Federação Árabe Palestina no Brasil. Isso. A FEPAL, o nosso mestre Walid Rabah. Querido, mestre, prazer imenso poder conversar com você ao vivo, depois de... A gente já fez sessões de como é que é? Video calls mais longas do que eu já fiz com namoradas, sessões de bate-papo. Juro? Aí você me compromete. Não, mas eu estava ali no Virtual, é lógico. no objetivo do conhecimento, né? Eu estava ali... Pô, eu acompanho, né, o trabalho da FEPAL tem muito tempo. E eu acho que, assim, é importante a gente trazer os temas que vocês abordam lá para levar isso para a molecada, para desmistificar algumas coisas que são não tem outro jeito de dizer, que são bloqueadas realmente, né, pelo que seria o mainstream da mídia, etc e tal. E aí a gente, não tem uma autoridade melhor para poder trocar essa ideia no Brasil que o senhor. Obrigado. Maravilha. Espero corresponder. Me diz uma coisa, vamos partir de uma visão macro para quem, né, ou só ouve falar faixa de Gaza, faixa de Gaza, Palestina, não sei o que, Israel, o que... Vamos lá. A Palestina estava ali vivendo, né, sua vida tranquilamente, até, né, se você tem o Google em casa, Google Imagens, Palestina 1930, Palestina 1940, lindo tudo acontecendo. Até 1947, quando a ONU decide intervir. O que a ONU fez? A ONU pega e, infelizmente, fazer só um pequeno resgate levemente anterior. Bem rapidão. Em 1897, os europeus de fé judaica, totalmente desconfortáveis junto aos seus concidadãos europeus, perseguidos, etc. E nesse particular é bom sempre lembrar que os nossos judeus, quer dizer, os palestinos de fé judaica, os árabes em geral de fé judaica, não sofriam isso, isso é um problema europeu. Sente a necessidade de realizar uma espécie de autodeterminação ou coisa parecida para que tenham uma nação, algum território em que possam se aglomerar, correr ali e ficar livre da perseguição que sofre na Europa. Sim. Então decidi isso no primeiro Congresso Sionista de 1897, na Basileia, liderados pelo Theodor Herzl, um jornalista austro-húngaro. Inclusive era ateu, na biografia dele consta isso, mas liderou esse processo todo, que a gente chamou de sionismo, um movimento de retorno ao que seria Sion, na Palestina, que tem um monte lá, né? E isso tudo evolui, porque daí em 1897, na Suíça, eles decidem, olha, nós vamos realizar esse projeto, esse sonho nosso na Palestina. Poderia ter sido na Argentina, poderia ter sido em Uganda, poderia ter sido em Madagascar,
poderia ter sido em vários cantos do mundo em que havia a sugestão de que se realizasse esse deslocamento massivo Do povo judaico europeu. pessoas professantes do judaísmo na Europa, especialmente, Entendi, perfeito. né? Às quais era negada a cidadania na Europa, o que é um crime, né? Uma coisa absurda, não dá pra gente aceitar isso. E aí começa a história da Palestina. Aí, resumidamente, em 1916, o Império Otomano já derrotado, juntamente com a Alemanha e com a Itália também, mas depois a Itália se incorpora com os vencedores, decidem que aquela área toda que era domínio da Turquia vai ser dividido entre essas duas potências coloniais, França e Grã-Bretanha especialmente. Certo. Em 1917, já no final de 1917, Lord Balfour, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros da coroa britânica, portanto, naquele momento, o maior império colonial da história, né? Cabeçudei os britânicos. Então, deixa eu cumprimentar ele. Não por odiar os britânicos como povo, mas pelas suas políticas imperiais, que resultaram em muitas mortes, né? O que eles fizeram na China, pelas guerras do ópio, que eles fizeram na Índia, pelo amor de Deus, né? Pela mãe do guarda até. O que fizeram, o apartheid na África do Sul, que graças a eles que acontece essa coisa toda. E aí, voltando, aí o Balfour faz uma declaração, emite uma declaração no final de 1917, a chamada Declaração Balfour. E ela só nasce, Rios, porque a Rússia tem uma revolução socialista de 17, em outubro, e aí ela se retira do entendimento colonial para que a Palestina, amanhã ou depois, seja destinada ao projeto sionista. Porque a maior parte dos professantes do judaísmo está na Rússia czarista. Entendi. Quando eles saem, o nome Sazonov, que está no acordo secreto de Sykes-Picot, Sazonov de 16, sai o Sazonov, fica só Sykes-Picot. Outubro de 17, a Rússia se retira e denuncia o acordo secreto. Ok. Aí, em novembro, sai a Declaração Balfour de 17. Aí está a explicação. Aí sai a Declaração Balfour que promete ver com simpatia sua majestade, ver com simpatia a instalação na Palestina de um lar nacional judeu. 1. 2, que é o que interessa depois. As populações originárias, tipo assim, de outras fés religiosas, etc., não terão preservados seus direitos civis e religiosos. Ponto. Isso nasceu o apartheid. Porque só os direitos nacionais serão só para professantes do judaísmo. Os demais não terão direitos nacionais, terão só direitos civis e religiosos. Ainda assim é alguma coisa, né? Porque Israel depois veio e disse, não, vocês vão ter que ir embora daqui. Isso é meio que o princípio de quando começa a dar tudo errado. Quando colocam... Porque se permite essa separação... Você foi no ponto. Agora você foi no ponto. Aí que começa o fracasso, na minha opinião. Esse tratado foi aonde? Isso na verdade, não é um tratado, é uma declaração. Declaração. Declaração Balfour, do Lord Balfour, por isso que ele era o ministro de Negócios Estrangeiros da coroa britânica. E aí os britânicos assumem o projeto colonial, porque precisam de uma potência aqui. Sim. E como em 17 eles vencem a guerra, e em 17 eles já ocupam militarmente a Palestina, os britânicos, eles fazem a promessa e tal. Bom, da promessa vem a Conferência de San Remo, de 1920. Sim. Na Conferência de San Remo, eles definem a partição do que sobra do Império Britânico e das suas adjacências. E aí eles incorporam a Itália, que era uma das derrotadas, e daí a Itália fica com a Líbia, hoje Líbia, né? E com a Abissínia, nesse caso a Etiópia. Os franceses ficam com a Argélia, ficam com hoje Líbano, ficam com a Síria, e, dentre outras coisas, a Palestina fica para os britânicos, 1920. E aí eles definem qual é o mapa da Palestina histórica, que são esses mais ou menos 27 mil quilômetros quadrados. O Paraná, que é o estado que eu moro, para vocês terem uma ideia, tem 200 mil quilômetros quadrados, então veja quanto a Palestina é pequena, ela é mais ou menos o tamanho de Sergipe, que é o menor estado do país, do Brasil. E aí vem depois 1922. Bom, 1922 é emblemático, porque 1922 já está criada a antiga Liga das Nações, que é o equivalente à ONU, só que muito menos evoluída, muito mais colonial. E a Liga das Nações absorve todo o plano colonial
para a Palestina, e não só para a Palestina, mas para a Palestina, emitem um mandato de protetorado só para os britânicos, com 28 artigos, dos quais 11 definem como será colonizada a Palestina e como os palestinos serão retirados da Palestina, para absorver uma população estrangeira por colonização. É muito honesto e cru e nu e cruel o texto do protetorado. Uma dúvida, e não tem ninguém para arbitrar sobre isso? Eles são quem estão arbitrando. Exatamente. São vitoriosos. Isso em 1922. E o engraçado é que o texto do protetorado, ele é elaborado no mês de julho na Grã-Bretanha. Todo ele. E daí tem um dia X lá que eles fecham. Daí tá lá, redigido em Londres em tal data. Daí ele é aprovado, salvo o melhor juízo, em agosto e entra em vigor em setembro. Daí os britânicos têm um mandato legal para promover a colonização da Palestina por assentamento e por exclusão da sua população. O povo palestino não é citado uma só vez nos quase 30 artigos, as 3 dezenas de artigos do mandato de protetorado. Dali começa a colonização. Neste momento eles fazem um censo e eles identificam que a Palestina tem uma população X lá, que é de 600 e poucos mil, 700 mil, constituída em termos religiosos, porque eles precisam separar religiosamente para justificar o discurso de que uma religião X vai ser um Estado nacional. Então eles se separam por religião. Então os palestinos de fé muçulmana são mais ou menos 81% a 83%, depende, mas vamos arredondar para 80%. E vamos dividir os palestinos de fé judaica e os palestinos de fé cristã em mais ou menos 10-10. Assim. Mas o mais importante é que, lá em 1897, o projeto sionista dizia que a Palestina poderia ser destino desse projeto colonial porque era uma terra sem povo para um povo sem terra. Então você inventa o mito de uma terra sem povo e cria mitologicamente um povo agregado por sua fé religiosa. Então nós temos um povo católico, um povo hindu, um povo shintoísta, um povo, e assim vai indo. Detalhe, em 1922, pelo censo britânico, a Palestina tem 28,7 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica da Palestina. A do Brasil não chegava a 4. Como é que era um povo sem terra? É uma terra sem povo? Sim. Então estava desenhado que haveria uma limpeza étnica, evidentemente. Isso já estava... Eu já vi algumas vezes alguns defensores do sionismo alegando isso, de que não estava rolando nada na Palestina, então, vamos pegar essa terra aí. Mas não é verdade. É claro, assim como não é verdade para a Índia, assim como não é verdade para a África do Sul, não é verdade para nenhum lugar do mundo em que o colonialismo brutalmente se fez, independentemente da vontade dos povos. Enfim, eu estou falando das elites coloniais e dos seus planos, às vezes, muito cruéis. Muitas vezes, a maioria das vezes, cruéis. Aí a gente evolui e aí começa a política de imigração, começa a ser implantado o mandato britânico. O mandato britânico cria agência para regular a imigração de eurojudeus, para colonização, incorpora essa agência no mandato do governo britânico para a Palestina e ele tem uma data para terminar, 14 de maio de 48, é o término do mandato, ele está pré-datado. Bom, aí os palestinos, claro, não podem concordar com uma coisa dessa. Vai ter uma revolta em 29 e tem uma revolta emblemática que os ingleses brutalmente desencadeiam uma verdadeira guerra colonial, inclusive deslocando forças britânicas estacionadas na Índia para a Palestina para esmagar a revolta palestina, a grande revolta palestina de 36 a 39, que começa com uma greve que demora meses, é a única greve da história humana só por direitos nacionais, só por direitos, não era econômica, não era nada, e depois os palestinos não são atendidos, etc., começam a ser brutalmente reprimidos pelos britânicos, e daí tem a revolta, a grande rebelião anticolonial que vai até 39. E ali nasce uma coisa bacana, que você vai gostar de saber, eu suponho. Aí nasce, os britânicos precisam caçar os revoltosos, que estavam fazendo operações militares, atacando o exército britânico e tal. Aí eles pegam e lançam panfletos, etc., e pedem para identificar os revoltosos. E qual era o meio que eles tinham para identificar os revoltosos? Os revoltosos usavam
este lenço que eu vou te dar agora. Por isso que ele vira o símbolo da luta nacional palestina. Você fica bonitão, mais bonito do que já é. Opa, obrigado. Esse é o lenço que a Arafat usava. É uma... Símbolo. Kifa. É o Kifá, o Kifia. Eles identificavam os revoltados que estavam viajando. Porque eles usavam o lenço Aham. para se cobrir, para cobrir o rosto, etc. Aí, aí o que fizeram? Daí eu vou explicar a origem do lenço. Daí a população resolveu toda ela usar o lenço igual os revoltosos. Como é que vai localizar os revoltosos? Aí nasce o lenço ligado à grande revolta, à grande rebelião anticolonial palestina e na sua luta por autodeterminação e libertação nacional, tal qual muitos povos estavam empenhados em promover contra o colonialismo europeu. Aí, eles não conseguem, vai indo, mas no final das contas a guerra foi tão violenta que eles esmagam a rebelião de 36 a 39, instituem lá o castigo coletivo, os toques de recolher, que são usados até hoje, a demolição das casas. O fulano lá é da guerrilha, vai demolir a casa de toda a família dele, o exílio forçado daquela pessoa, ou até mesmo de toda a sua família. Sim. Eles fazem o seguinte, eles matam, ou exilam, ou prendem, ou mutilam toda a resistência palestina de 36 a 39 e eliminam a sua elite pensante, política, capaz de dirigir uma revolta, etc. Isso explica muita coisa no futuro. Sim, é isso que eu ia perguntar. Desarme, muito das práticas que você disse são práticas que são empregadas até hoje. E que os franceses utilizavam no seu império colonial também. Especialmente utilizaram da forma mais brutal possível na grande revolta anticolonial da Argélia. Foi brutal o que fizeram lá. Muito obrigado pelo presente. E assim, vocês viram, né, que, cara, foi o Walid, presidente da FEPAL, que me deu. O meu ponto não tem como o Twitter falar que eu tô fazendo apropriação cultural se eu ganhei de presente seu, né? Não. Tá tudo bem. Não, ok. Eu só não quero, tipo, que amanhã, tá ligado? Tem, tipo, 3 mil caras brancos no Twitter levantando uma hashtag falando Roger Rios tá usando o que faz como fantasia. Eu ganhei de presente. Quem tá se apropriando, esses caras que ficam nesses reality show aí, todos eles ex-milicos estadunidenses que mataram centenas de milhares, usando isso sim é apropriação cultural. Pô, assim, mestre... Agora, a solidariedade não. Vou guardar com muito carinho, porque você sabe que a causa é muito importante pra mim. E vindo de você o presente, meu, sim, fica... Vale ouro pra mim, vale ouro. Me diz uma coisa, porque no começo, pelo que eu entendi, houve essa transição em 48, ela ainda não era, ela não era tipo uma carta branca de extermínio, né? Não, pelo contrário. A Palestina recebeu as pessoas com uma certa... com bons hóspedes, não? Mais ou menos isso? Mais ou menos. Historicamente, milenarmente, uma comunidade palestina de fé judaica que nunca teve problema ali. Os problemas só começam a acontecer quando os britânicos, à força, impõem uma população não originária, estrangeira, para o projeto colonial e que implicava necessariamente na tomada da Palestina para uma nova população. Seriam os judeus europeus. Seriam os euro-judeus, europeus de fé judaica, né? Entendi. E aí é que começa o confronto, e os britânicos, com toda a sua força, impõem isso. Aí começa o fracasso. Porque daí é o seguinte, o que era o plano britânico de 22? 16, 17, 20, 22. Essa quadra de curtíssima do período histórico, né? Era para chegar a 48, 14 de maio de 48, com maioria de pessoas habitando aquela terra palestina professantes do judaísmo e detentora da maioria da terra, comprando ela ou obtendo ela depois por concessões do poder público colonial britânico. Acontece que chega a 47, os britânicos não têm mais como resolver, porque o projeto fracassou. Eles chegam a 47 com apenas 30% da população de fé judaica, da qual 1/3 é aquela população palestina de fé judaica que é incorporada, portanto conseguiram importar apenas 20% do cômputo da população de estrangeiros para o projeto. Sim.
e conseguem ter apenas 5,68% da terra, que esse é o percentual exato. Detalhe, essa população originária palestina já tinha 3%. Então, o Império Britânico, com todo o seu poder, todo o dinheiro que foi reunido, toda a força, colocou na mão de estrangeiros de fé judaica apenas mais 2,68% do território. Então, foi uma pastelaria que não deu certo. Faliu. Aí, em dezembro de 47, já começou com, dentre outras cidades, eu cito essa porque ela é mais importante, Lifta, que fica ali colada em Jerusalém, estão até lá hoje as ruínas e tem uma briga com a ONU, arqueólogos do mundo inteiro que eles querem acabar com aquelas ruínas de Lifta. Começa a limpeza étnica em dezembro de 1947. A partilha é de 29 e começa a limpeza étnica. Daí acontecem 7 fases da limpeza étnica identificadas no relatório do Conde Folk Bernadotte, que em 20 de maio de 48 é escolhido pela Assembleia Geral das Nações Unidas para ser o enviado especial da ONU para a Palestina. E ele vai em junho. Esse cara é sueco, diplomata sueco, e na Segunda Guerra ele salvou 30 mil judeus dos campos de concentração. Esse sujeito. Aí ele vai lá, pela comunidade internacional em nome da ONU, para mediar, porque 14 de maio, dezembro de 47 até 14 de maio e dali para diante, começou, e daí nessas 7 fases, 4 fases delas já realizadas até 14 de maio, já haviam sido expulsos perto de 711 mil palestinos. Os primeiros 100 mil até março de 48, entre dezembro e março de 48, depois mais de 200 a 220 de abril de 48 a mais ou menos junho de 48, e depois as outras fases até junho, na guerra de junho de 67, quando é a 7ª parte, quando mais ou menos até 300 mil palestinos são novamente expulsos, dos quais perto de 150 já tinham sido expulsos em 48, portanto enfrentado uma segunda expulsão de uma outra parte do território que eles estavam alojados, como refugiados, e outros mais ou menos 120 a 170, a gente arredonda para uma média de 150, expulsos originariamente em 67. Então essas são as 7 fases. O que acontece com o Conde Folk Bernadotte? Ele identifica a limpeza étnica e faz um relatório informando a limpeza étnica e a redefinição da partilha da Palestina. Sim. Aí, em setembro, ele é assassinado pelo Stern, um grupo que depois vem a constituir o exército israelense, classificado pelos britânicos como um grupo terrorista, liderado pelo Yitzhak Shamir, e esse Yitzhak Shamir foi primeiro-ministro de Israel na primeira metade da década de 80. De 83 a 84, salvo o melhor juízo. 83 e 84. Eu queria entrar com você nesse assunto das forças de defesa israelenses. Aliás, defesa é um termo usado de forma bem vaga aí, né? Nossa, que exatamente. São forças de ataque, não tem muita defesa acontecendo. Mas qual que é o papel delas nos assentamentos? Em garantir que novos assentamentos aconteçam e o povo da Palestina vá perdendo cada vez mais espaço. Bom, a Palestina hoje, ela tem o cidadão palestino, ou seja, o palestino não judeu, né, já que o projeto é só para judeus. Isso é importante dizer, que tem o palestino judeu, tem o palestino cristão. Exatamente. E o palestino de origem judaica, de fé judaica, eles também eram expulsos? Ele é incorporado ao projeto. Incorporados como israelenses. Ele é incorporado ao projeto. Daí isso cria uma bizarria, depois eu vou tentar falar um pouco, da composição hoje étnica da população israelense propriamente dita, naquilo que é reconhecido como Israel. Bom, então respondendo a tua pergunta, hoje a Palestina, depois desse processo de limpeza étnica e de tomada de toda a Palestina, né, lembrando que quando chega a 47, 48, eles tinham apenas 5,68% do território. Sim. E o restante não era deles. É muito louco. Se você puder em casa olhar no Google, procura imagens do mapa da Palestina ao longo das décadas. E é um negócio que é tipo, né, uma faixinha assim, e ela vai ficando
cada vez menor e é insano, assim, o quanto vai se perdendo ano a ano. E é graças a esse avanço do A assentamento. partir de 67, especialmente, na Cisjordânia e Gaza, mais Cisjordânia. Por que é importante destacar isso que eu estou falando nessa Cisjordânia? Porque nos acordos de Oslo de 93, finalmente, os palestinos acabam compondo, né, para que os acordos de Oslo comecem em 93, a Palestina se realize como Estado em apenas 22% do seu território histórico. Jerusalém Oriental, Cisjordânia incluída Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza. Sem continuidade territorial, portanto, daí teria que resolver como é que se daria essa conexão, seria por um corredor específico subterrâneo ou não, enfim, era isso. De lá para cá, o quadro é este. Na Cisjordânia, sem contar Jerusalém Oriental e suas cercanias, há aproximadamente 517 colonos estrangeiros de fé judaica. Sim. Em aproximadamente 100 assentamentos estruturados e não estruturados. E os palestinos separados em mais ou menos 120 bantustões, separados pelas colônias que os cercam, por estradas exclusivamente para o exército e para os colonos, postos de controle militar, que também são áreas de segurança, as áreas de segurança propriamente da chamada área C, que eram áreas A, B e C, as grandes concentrações urbanas do povo palestino, administradas pela autoridade palestina, a B, uma área de administração comum, mas a segurança totalmente israelense, e a C, sob administração militar exclusivamente israelense, para a qual os palestinos, para colher os seus olivais, têm que ter licença. Entendi. E podem não ter. Então, o que hoje nós temos? Nós temos hoje, na mão dos palestinos, entre 9% e 11% apenas do território histórico da Palestina, para mais ou menos 5,3 milhões de palestinos que habitam Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza, totalmente cercados por esse muro também, que tem cerca de 740 quilômetros, com uma altura de até 8 metros, com centenas de postos de controle militar, né? Observação no alto, barreiras de segurança elétrica e outras mais, minas inclusive também, e os palestinos hoje vivem seguramente uma verdadeira prisão a céu aberto. Nós dizemos o seguinte, eu tenho costumado dizer, o sionismo construiu para as pessoas professantes do judaísmo sequestradas por projeto o maior gueto do mundo em forma estatal, que administram o maior campo de concentração do mundo, a Palestina, do qual eles são os carcereiros que diariamente ficam com a chave na mão desse cárcere. Isso é uma anomalia. Sempre que a gente fala Israel fez isso, Israel faz aquilo, né, o Benjamin Netanyahu, ele matou tanta gente e tá, né, agora tá fazendo o comeback dele pra ser pior, eu imagino. Sempre que a gente fala dessas coisas, a gente tá falando de governo israelense, a gente nunca tá falando do povo. Isso me leva para a próxima questão. Por que às vezes é tão fácil de chamar quem está levantando essa crítica, levantando essas questões ao apartheid que acontece na Palestina, de simplesmente de antissemita? Você é antissemita porque você está falando disso, isso, isso, aquilo. Como isso é uma falácia equivocada? Bom, tem uma parcela bastante importante de professantes do judaísmo no mundo, citaria o Naturei Karta, por exemplo. Posso citar os samaritanos que residem até hoje no Monte Gerizim, uma área administrada pelos palestinos ali dentro da cidade de Nablus, que são críticos do sionismo, e alguns deles denunciam poderosamente o projeto sionista, e são judeus, então eles são antissemitas. É sempre bom quando tem esses exemplos, porque aí não tem como chamar esses caras de antissemitas. Eu sou semita. Aham. Eu sou semita.
Sim, então eu sou antissemita. Bom, então como é que surge essa coisa toda? Bom, Então o sionista é antissemita, né? Ele tá perseguindo. lógico, é mais fácil isso, porque ele é um projeto europeu de colonização que veio se realizar sobre uma população semita que foi limpada etnicamente. Isso Mas sim, virou um argumento rápido para poder... virou porque a Europa inventou essa loucura. Sim. E a Europa exportou tudo, né? Exportou o trem Aham. e uma ideologia racista, colonialista, etc. Primeiro, ela impôs ao seu concidadão, Aham. professante do judaísmo, a estrangeirização. Sim. Então, segundo estudos hoje atualizados, tem pesquisadoras portuguesas que publicaram um trabalho agora há cerca de 5 anos, Aham. identificando que 80% da população professante do judaísmo na Europa é originária da própria Europa. Basicamente, da conversão massiva no reino de Khazar, no ano de 740, durante o reinado do rei Bulan, que fica ali numa região que hoje é um pouco Ucrânia, um pouco é Crimeia, um pouco é Turquia, basicamente ali naquele vão que está entre o Cáspio, o Mar Cáspio e o Mar Negro, certo? Tá? E ali surge, por isso que estava na região, a demografia judaica, de profissão de fé judaica, estava basicamente no Império Russo, que era essa região incorporada. Essa região estava incorporada ao Império Russo. Então, 80% da população judaica na Europa é originária da Europa. Então já desaparece o mito da diáspora do período romano. Entendi. Já desaparece. Que é um argumento usado E bastante. retorno. Você tem que inventar esse mito para inventar o mito do retorno. E outro mito, Entendi. a outra coisa muito fundamental, muito importante, é que geneticistas britânicos, isso o trabalho deles publicaram numa revista de genética dos Estados Unidos em 2017, eles publicaram o seguinte, eles identificaram 5 fragmentos ali passíveis de sequenciar o DNA no Líbano, salvo o melhor juízo em Sidon. Aham. Foi Sidon. E daí eles sequenciaram, né? E analisaram geneticamente 90 cidadãos do Líbano atual. E identificaram que estes cidadãos são o Líbano atual, a população do Líbano atual é 90% descendente dos cananeus antigos. Imagine isso na Palestina, que é o epicentro dos cananeus. Então, que retorno é esse? Na verdade, as pessoas trocaram de religião. A religião do Apolo, a religião dos helênicos, um judaísmo não sei de que maneira, as religiões cananeias, que foram várias, especialmente do deus Il ou El, que dá origem a todos os nomes de terminação El ou Il em árabe, em aramaico é Il, né, a terminação, mas nós temos essa... Então, Gabriel, que é o nome do meu filho, diz respeito ao deus cananeu Il, que tem a cidade de Bet-Il ou Betel, que é a casa do deus Il cananeu, que evoluiu em todo o chamado crescente fértil, a área cananeia. O próprio Hammurabi Sim. é identificado como um sujeito que sai de Moab e eles saem, né, esses são os moabitas, eles saem, essas migrações, se fixam ali onde é mais ou menos a Caldeia, Suméria, por ali. Hammurabi descende desses caboclos aí, é Hammurabi que depois dá o primeiro código fundamentalmente codificado, que é o Código de Hammurabi. Sim. É quase 2.000 anos antes de Cristo, salvo de ajuste, são 1.800 anos antes de Cristo, né? O Código de Hammurabi. E se você lê o Código de Hammurabi, é uma coisa fantástica. O Código de Hammurabi define como se fosse a legislação hoje. Eu li isso numa palestra que eu dei, e estava rolando a Lava Jato, e estava já começando a gritaria do juiz suspeito, daí eu li. Falei, você sabe que código tá isso aí? Inglês, não sei o que. Eu falei, então, lá no Código de Hammurabi, daí eu li um monte de coisa. Quer dizer, o Código de Hammurabi já definia essas coisas. Isso daí é coisa que tem a ver com essa ampla civilização cananeia. E esses são os semitas. Entendi. Então, nós, hoje, e aí para pegar semitas, né? Já que nós temos maioria árabe, Israel, nós temos semitas construindo um regime de apartheid contra outros semitas. Poderia ser? Que Para definir melhor o antissemitismo? Sim, o professor falou do juiz suspeito, não tem como não viver muito à mente a aproximação que teve. A gente acabou de sair de um governo de extrema-direita, né? Abertamente fascista, que dialoga com o supremacista branco, né? Faz mensagem codificada em live e tal, e que se aproximou do Estado de Israel por 4 anos. Daí agora que a gente faz essa transição, é revelado uma política de extermínio no Estado de Israel. Israel é bacana. O povo é nome. Exatamente. Israel é bacana, já que você está citando esse paralelo, que aliás é muito fantástico, não tinha me ocorrido de a gente conversar dele, mas já que você
puxou essa lenha aí, vamos queimar ela. O Netanyahu agora está sendo acusado de comandar o governo mais extremista da história de Israel. Bom, primeiro, toda a limpeza étnica foi feita pela esquerda israelense. Ben-Gurion se dizia socialista. A Golda Meir também. A direita, propriamente dita, só chega ao poder em 77. Mas vamos pegar o Netanyahu. Sim. O Ben-Zion, pai dele, que morreu agora há pouco tempo, com 102 anos, eu acho, o pai dele foi carregador de mala, eufemisticamente secretário, do Zev Jabotinsky. O Zev Jabotinsky liderava nos anos 20, 30, e até desde antes, uma ala chamada revisionista dentre os sionistas, que era, por incrível que pareça, mais extremista do que os outros. Todos defendiam uma Palestina sem Palestina, mas ele era mais extremista. O revisionismo, por causa do revisionismo sionista. Sionista, no caso. Sionista. É. E o Zev Jabotinsky, que tinha o pai do Netanyahu, o Ben-Zion, desse Benjamin, o Ben-Zion, como carregador de mala, se aliou com, dentre outras coisas, ainda não eram bandeiristas, nos anos 20, de 20 a 22, 23, mais ou menos, com os extremistas racistas que depois se aliaram com os nazistas contra a União Soviética dos 30 aos 50, mais ou menos, até o término da Segunda Guerra. Em que foram liderados, neste momento histórico, pelo Bandeira. Mas antes tinha outros líderes. Inclusive, a Legião Judaica, liderada pelo Jabotinsky, foi emprestada para os extremistas ucranianos daquele momento histórico, com o lema morte aos judeus e morte aos russos. E daí eles já mudaram morte aos russos, que eles tinham antes, mas como tinha a Revolução Russa, morte aos bolcheviques ou aos comunistas. O Zev Jabotinsky, este cara da Legião Judaica, junto com os fascistas e nazistas ucranianos, que tinha como carregador de mala o pai do Netanyahu, tem agora o Zelensky continuando esse trabalho e agora no poder de novo o Netanyahu, amigo da extrema-direita daqui, que queria limpar etnicamente os Yanomamis e, na verdade, só começando pelos Yanomamis. Então você vê que, primeiro, a história não começou negando tanque agora. Exatamente. Então você vê que a história não começou ontem nem anteontem. Sim. Esse é um cheque frio mais antigo, né? Essa é uma duplicata que voltou há mais tempo. E, fundamentalmente, Israel, os noticiário mainstream, como você citou antes, bem no começo, ele sempre faz essas sacanagens. É tudo como se estivesse começando ontem, Israel. Não tem história. Não tem limpeza étnica, não tem ocupação, não tem colonialismo. E não tem o regime de apartheid denunciado agora, tanto pela ONU, em vários relatórios, só não passaram pelo Conselho de Segurança, porque os Estados Unidos vetam. Os relatórios estão lá. As comissões especiais apresentaram os relatórios. Inclusive, agora a Anistia Internacional fez um relatório fabuloso. Não sei se vocês leram ele ou viram o vídeo deles, de 15 minutos. É fabuloso. Eu nunca imaginei que a Anistia Internacional fosse ter essa coragem. Quando uma Anistia Internacional diz o que diz, é porque a pastelaria faliu, o óleo já não frita mais o pastel e já explodiu a caldeirinha do pastel lá. Com a chegada, né, desse nosso governo aí, de centro-esquerda, liberal, enfim, a gente já tem uma sinalização pró-Palestina. Eu estava lendo que Barcelona, né, funciona um pouco diferente do resto da Espanha, resolveu boicotar Israel em suporte à Palestina. Qual é a hora? Porque assim, o grande lance é esse. Isso aí eu tô pegando o número da época que eu fui fazer o documentário lá. Era mais ou menos 8 milhões em arsenal por dia que os Estados Unidos mandavam para as forças de defesa israelenses. Imagino que hoje esse valor já tenha sido, né, aumentado. Atualizado, sim. Mas assim, 8 milhões por dia em arma é bastante coisa. É bastante... Um lugar desse tamanho? É bastante coisa. Porque, assim, eu tive lá, eu nunca vi nada parecido na vida, exceto realmente, né, é muito bobo o jeito que eu falo isso, mas é verdade. Eu só tinha visto o que eu vi lá dentro do videogame. De olhar pro lado e ter, tipo, explosão. De, tipo, às vezes eu ia na sacada do hotel fumar à noite, e aí eu ficava ouvindo zumbido, porque a cidade, Gaza, é sitiada
por drones, é o tempo todo. É realmente uma prisão. É muito insano estar lá dentro. Não é normal, é um negócio de filme. É muito absurdo. Não tem nada parecido com isso que eu tenha visto. Ou seja, a gente vê uma movimentação. Né, o Brasil é um jogador importante, ou pelo menos está voltando a ser um jogador importante. Player internacional. Exatamente. O que eu sinto, aí você me corrige se eu estiver errado, é que enquanto os Estados Unidos estiverem dando a grana, estiverem dando, né, as armas, Israel vai prosperar na matança. O veto dos Estados Unidos. Exatamente. Qual é a hora? O que pode fazer os Estados Unidos falarem, meu, estão fora? Ou você não vê isso acontecendo? Porque é difícil comprar uma briga com o Império Americano. Já que a gente está falando de Brasil, né? Eu sou brasileiro palestino. Meu pai e minha mãe são imigrantes, mas eu nasci aqui, sou brasileiro, amo esse país, sou patriota aqui. Tem toda uma confusão, né, do Oswaldo Aranha. Não dá para falar disso aí sem falar do Oswaldo Aranha, né? Que o Oswaldo Aranha, daí o Oswaldo Aranha tem nome de boulevard lá em Israel e Tel Aviv. Daí tem os áulicos aqui no Brasil, daí ficou homenageando o Oswaldo Aranha a esse pretexto, Oswaldo Aranha. Na verdade, a correspondência diplomática que o Oswaldo Aranha, durante os debates que resultaram na Resolução 81, sim, que recomendou a partilha da Palestina, sim, a Resolução 81 nada mais menos fez do que absorver um relatório de uma comissão especial da ONU de setembro daquele ano de 47, que recomendava a partilha da Palestina. E o Oswaldo Aranha era contra. A correspondência diplomática dele com o Dutra, que era mais realista que o rei, ele achava que era presidente dos Estados Unidos, mais ou menos, ele acreditava, meio doido. E o Raul Fernandes, que era o seu ministro de Relações Exteriores, é que impuseram a posição ao Oswaldo Aranha e à delegação palestina brasileira na ONU, sim, de voltar com a partilha, porque ele era contra. Aí vai o Brasil de lá para cá. Isso, 47. 29 de novembro de 47, que ele presidiu a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas que aprovou a partilha. E aí ficou essa lenda de que o Brasil, de que o Oswaldo Aranha, etc. Essa lenda tem que ser desmentida. Até convido os estudiosos, os acadêmicos aqui do Brasil a pesquisarem mais isso, para desvendar mais esse mito, mais essa lenda sionista, no caso aqui, para se aplicar ao Brasil, né? Aí, de lá para cá, o Brasil acatou sempre o direito internacional. O Brasil nunca reconheceu a tomada da Palestina do jeito que foi tomada. O Brasil, inclusive só nos anos 50 que o Brasil, porque em 11 de maio de 49, bom, se a ONU criou Israel, por que só vira Estado-membro em 11 de maio de 49? Israel. Entendi. Então não criou. Entendi. Né? E por que aceitou mesmo assim? Os britânicos tinham... olha só que malandro que os britânicos são. Os britânicos tinham se abstido na Resolução 81 de 29 de 47. Se abstido. Daí, em 49, eles apresentam um pedido de admissão de Israel como Estado-membro, do jeito que estava, sem resolver nenhum problema. Acontece que a ONU, em 11 de dezembro de 48, se servindo do relatório do Conde Folke Bernadotte, assassinado pelo Shamir, reconheceu que houve limpeza étnica e emitiu uma resolução 194 dizendo os palestinos têm que voltar, que é a resolução do retorno. Sim. Direito ao retorno, 194. E aí, em 11 de maio de 49, a ONU aprova, depois de muita pressão que não ia aprovar, daí eles criaram um mecanismo para aprovar. A resolução 273/3, de 11 de maio de 47, inclui duas cláusulas condicionantes. Acatar a resolução 181, portanto, restaurar a Palestina no mínimo a 42,9% do seu território, certo, e retorno dos refugiados, portanto, restaurar a demografia histórica. Israel aceitou e não cumpriu até hoje. O Fernando Henrique recebe o Arafat em 95 aqui no Brasil, no primeiro ano do seu governo. Alguns dizem que foi o maior esquema de segurança para receber um chefe de Estado da história do Brasil. Fernando Henrique, sabe, nada se atrapalhou. Então, o Lula, o que o Lula fez? O Lula apenas, no seu segundo governo, reconheceu o Estado da Palestina. Foi uma evolução natural. A ONU depois reconhece o Estado da Palestina por uma resolução em 2012, só que os Estados Unidos impõem o veto, por isso nós somos, por enquanto, Estado observador. Então, agora tem 140 países que reconhecem a Palestina como Estado, e só não tem mais
porque os Estados Unidos, ainda com a OTAN, pressionam os demais países. Então, os demais países que se abstêm, não votam contra a Palestina, por exemplo, em algumas resoluções se abstêm, são aqueles que tacitamente apoiam a Palestina. Quem é contra a Palestina? Os Estados Unidos, Israel e 6 micropaíses. Um deles, por acaso, Micronésia. Sabe quantos são esses de população no mundo? Se você considerar que os Estados Unidos estão rachados a população em relação à questão palestina, Sim. dá 2,5% da população mundial. O resto dos países reconhece a Palestina, reconhece os direitos dos palestinos, reconhece o direito de Israel existir também. Não tem ninguém contra ninguém. Existe aqui um grande debate do direito internacional. Então o Brasil está recuperando a sua condição de Estado normal e não pária. E está agora, se Deus quiser, a gente está pleiteando isso. O Brasil tem 4 acordos assinados de cooperação que não foram para frente por causa da situação que você narrou, infelizmente, inclusive de limpeza étnica dos Yanomamis. E agora, se tudo der certo, esses 4 acordos de cooperação Brasil-Palestina, que já estão aprovados na Assembleia, na Câmara dos Deputados e no Senado, vão ser ratificados. Um deles é na área econômica, livre comércio, que envolve inclusive todo o Mercosul. Então a Palestina vai se beneficiar disso. Um deles é na área de educação, outro na área de cultura e outro na área de tecnologia. Mestre, me diz uma coisa, FEPAL esse ano, quais são os principais pontos a gente partir aqui? Uma grande, uma iniciativa gigante de cursos de formação. Legal. A gente já criou um departamento da FEPAL, a Escola Brasileiro-Palestina de Formação, professor Hanna Saf. Hanna Saf foi um dos precursores de tudo que há nesse país. É um palestino de Jerusalém, cristão, estudou na Bélgica, se formou em Química, foi mestre, foi doutor em Química, ajudou a implantar o Departamento de Química na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, faleceu recentemente, infelizmente, é um grande ídolo da gente. E vamos também implementar um instituto, vai ser um baita do instituto, vai levar o nome Yasser Arafat para a paz e a democracia. Legal. A gente vai realizar o congresso da FEPAL, vai ser o 11º congresso, vai eleger uma nova direção, não vou ser mais eu que vou falar pela FEPAL, se Deus quiser, vai ter uma direção renovada, com 50% de mulheres. No mundo, nós queremos que as pessoas que são solidárias a gente compreendam geopoliticamente onde é que está a nossa causa, isso é uma coisa... A gente vai também implementar muito mais fortemente a nossa política de comunicação, ela vai ter uma guinada muito mais poderosa, se Deus quiser, nesse ano, né? Maneiro. Muitas traduções de coisas importantes. Esse ano a gente vai guardar algumas surpresas, deve circular 2 livros que a gente está fomentando, fantásticos, com uma editora amiga. No ano que vem vai ter uma obra fabulosa, por causa de uma data fabulosa. A gente está resgatando algumas datas também que não estão no calendário palestino. A Batalha de Karama de 68, 21 de março de 68, que lançou Arafat para o mundo, lançou esse lenço magnífico para o mundo. Claro que ele começa antes da nossa história. Isso tudo são planos nossos, né? Organizar muito mais as mulheres. Nós queremos um poderoso movimento de mulheres palestinas no Brasil. É fundamental isso para nós. Nós queremos uma direção e um congresso com 50% de mulheres. Brilhante. Né? Porque sem a mulher militando, etc., você tem 50% da tua capacidade de militância política prejudicada, 50% da tua capacidade científica prejudicada e 50% da educação política em casa prejudicada. A mãe fica 70%, 80% com o filho. A mãe tem que estar ciente da questão palestina. É ela que vai fazer esse palestino militante. Brilhante. Vai ser o pai. Brilhante, brilhante. Site da FEPAL. fepal.com.br. E também nas redes sociais, no Instagram, você vai lá, escreve lá FEPAL. Você vai achar ele Facinho. no Facebook, vai achar no Instagram, vai achar nas demais mídias e você vai ler porque você precisa lá. Pô, brilhante, mestre. Novamente, muito obrigado pelo regalo. Cara, hoje a gente teve aqui, né, uma aula sensacional com ele, né, cara? Walid Rabah, o homem que sabe tudo e mais um pouco. E você deixa eu emitir o duplicata aí? Oi? Deixa eu emitir o duplicatinho. Fica à vontade, fica à vontade. Você sabe que nós somos uma população gigantescamente de refugiados, né? Nós somos 14 milhões de palestinos no mundo, incluindo eu que estou aqui agora. E somos 6 milhões de refugiados, segundo a ONU. Então, 40% mais ou menos da nossa população é refugiada. Resultado de tudo isso que a gente falou lá atrás, né? Com um detalhe muito importante, nós somos apenas 0,18% da população mundial. E somos, segundo dados da ONU, 25% da população tecnicamente considerada refugiada. Sim. Isso quer dizer que nós somos, enquanto população refugiada, percentualmente 133 vezes mais
do que nós somos população na população mundial. Então a gente teria que corrigir isso. A gente merece viver na nossa terra, né? Merece Eu que não precisa ser repetido. E não queremos expulsar os outros, viu? A diferença nossa para os outros é que nós não queremos fazer um outro apartheid. Nós queremos só que acabe o apartheid e que a gente volte para nossa terra. E quem está lá, Irado. não precisa fugir de lá. Vive com a gente, come o falafel com a gente, quer misturar com beterraba, não tem... Pô, brilhante, muito bom, cara. Excelente mensagem. Você pode assistir hoje aqui o Mestre, o Alid, o cara sabe tudo, o cara me deu um presente sensacional. E, sério, Twitter, quem vier reclamar comigo de apropriação cultural, eu vou mandar reclamar com o homem. Obrigado, mestre. Bateu bem, inclusive. Ah, aqui é ligeiro.